O banqueiro zombou do vestido simples. Foi uma risada curta, tão precisa quanto a lâmina de um alfinete, e teve o efeito que se pretendia. Dispersou o resto da cortesia à volta, apontou olhares condescendentes e deixou Elisa com o gosto de ferro na boca. Não era apenas o riso, eram os olhos dele, avaliativos e frios, que transformavam tudo em mercadoria. O olhar que julgava dívidas, que mensurava dignidade segundo o peso do ouro. Por um segundo, o mundo inteiro, as calçadas, a venda de porcelanas, a antiga figueira da praça, pareceu alinhar-se àquela medida impiedosa. A praça de São Vicente fervilhava naquela tarde de final de outono. Carretes rangiam, bicicletas cruzavam com pressa. O sino da igreja batia compassado, chamando para uma missa que poucos realmente acreditavam precisar. Havia uma fração de solenidade no ar, como se a cidade inteira se preparasse para fechar os olhos diante de uma nova ordem social que vinha sendo escrita nos cofres das casas bancárias. Entre os prédios altos de fachada polida e os balcões onde se discutiam títulos, destacava-se a pequena casa amarela de Elisa, meio encavalada por trás de uma parede descascada, reclusa e orgulhosa, como sua proprietária. Elisa tinha 21 anos, porém seus olhos guardavam uma maturidade que vinha do trabalho cedo demais, da necessidade de ser prudente em cada gesto. Os cabelos negros e presos num coque discreto denunciavam um cuidado que não era vaidade, mas disciplina. O vestido que usava naquela tarde era simples, tecido de algodão cru, cortado com bom gosto por mãos habilidosas de costureira, mas sem rendas ou seda. A simplicidade, contudo, não apagava sua presença. Havia em Elisa a elegância de quem sabe manter a própria coluna ereta, quando tudo ao redor insiste em se curvar. Ela caminhava com passos medidos até a agência do banco, não para implorar, mas para ouvir, mesmo que a resposta fosse mortificante. A última decisão sobre a antiga fazenda dos Teixeiras. Era a propriedade que há 2 gerações sustentara a família. Agora, após uma série de colheitas ruinadas e de empréstimos contraídos com fé e orgulho, havia sido posta em leilão por ordem do credor principal, Duarte Valença Encia, o banco que comandava os destinos econômicos da região. Duarte Valença era na cidade uma presença que se fazia notar por seu paletó sempre impecável, pelos óculos de aro fino e por uma rigidez moral que se traduzia em contas exatas. Era o homem que tomava decisões e as executava sem consulta para o coração. Elisa subiu os degraus da agência sentindo a madeira rangente sob os sapatos. O saguão estava decorado com quadros dos antigos fundadores e um relógio de parede que marcava os segundos com indiferença. O banco cheirava a papel, verniz e um pouco da arrogância do poderoso. Duarte estava do outro lado do balcão, cercado por papéis que pareciam mapas de uma terra que ele pretendia conquistar. Quando a viu, por um instante, a fisionomia dele manteve-se neutra. Depois veio o comentário, preciso e afiado. A família Teixeira. Ainda a mesma tradição de não se vestir para as circunstâncias, não é? Houve um riso seco entre os presentes. Os empregados do banco tentaram manter um sorriso protocolar. Alguns olhares desviaram. A humilhação não precisou de mais. Elisa sentiu a face ferver, não de ira apenas, mas de uma vergonha que vinha de séculos de hierarquias bem colocadas. Ela respondeu com cortesia. A cortesia dos que sabem que um gesto mal colocado pode ser usado para estrangular um destino. Seja o que for, Sr. Valença, não nego que chegamos a dificuldades. Vim apenas 2 palavras. Minha mãe e eu suplicamos por tempo. Não queremos mais do que trabalhar. Ele dobrou uma folha com elegância, como quem manipula uma carta de baralho. Tempo demanda garantias, Dona Elisa. O banco não é um caseiro compassivo. As garantias, repito, são fundamentais. A voz dele tinha o hábito de reduzir qualquer apelo a uma equação. Não havia espaço para novelas nos seus cálculos. Elisa saiu do banco com a poeira debaixo dos sapatos e o peso de uma sentença que ainda não tinha sido homiziada. A praça continuava suas pequenas crueldades, mercadores trocando sorrisos por juros, crianças correndo com os bolsos vazios de esperança. Ao voltar para casa, notou os vizinhos que se abismavam como se a miséria tivesse riscado nela um carimbo. Naquela noite, a casa amarela fervilhava de inquietude. Dona Mônica, mãe de Elisa, costurava junto à lamparina que tremeluzia, tentando alongar os retalhos de um vestido que poderia, ao menos,
carregar dignidade para algum baile futuro. Dona Mônica tinha mãos de agricultora, que tinham aprendido na dureza a tirar beleza do pouco que restava. "Nós vamos, minha filha", disse ela com a voz do tipo que não aceita capitulação. Havia uma esperança comedida em suas palavras, uma crença que não se baseava em números, mas em verdadeiras necessidades. Se Elisa pudesse, naquela noite de gala, causar uma impressão, talvez algum fio de destino se soltasse. O baile de abertura do Teatro Monte Verde será tremendamente frequentado. Figuras importantes, senhoras influentes. Se alguém, por caridade ou por impressão, estender a mão, quem sabe? Elisa olhou para sua mãe e viu a resistência do povo que sempre preferiu plantar a terra do que mendigar favores. Havia uma dignidade nas escolhas da família, uma recusa em dobrar-se à vergonha. E ainda assim, dentro do peito, havia uma voz menor que temia a humilhação pública. Ela sabia que, para muita gente, aparições em salões eram provas de caráter. Quem não tivesse vestido condizente, comportamento correto, rede social bem tecida, já estaria descontado do livro das possibilidades. Havia, porém, uma razão mais íntima para ir ao baile. Não se tratava apenas de salvar a fazenda pelo gesto de um benefício social. Elisa carregava um segredo, um fio de passado guardado em uma caixa de madeira, que poderia mudar tudo. A caixa continha cartas em papel amarelado, escritas em uma caligrafia de respeito e ardor, palavras que não se ventilavam por medo da exposição. Se algum parente distante, ou até mesmo um desconhecido de renome, reconhecesse o teor das assinaturas ou os nomes, poderia restituir o que foi perdido. Essa possibilidade, mais do que esperança, era uma estratégia. Enfrentar o baile seria também pôr em jogo a sorte desse segredo. O baile de inauguração do Teatro Monte Verde era, para a cidade, um evento que marcava as estações sociais. O teatro brilhava com candeeiros. As cortinas vermelhas prometiam segredos e emoções, e o parquet polido aguardava passos que desenhavam histórias. Era, em suma, o ritual da alta sociedade. Quem entrava ali, muitas vezes saía transformado em personagem de conversas que se estendiam por semanas. Havia nessa plateia uma espécie de tribunal sutil, onde fatos privados eram amplificados em fofocas e decisões. O convite a Elisa veio de uma fonte improvável, a senhora Beatriz Fontes, dona de uma pequena pensão da rua lateral, conhecida por ter o ouvido sempre em prontidão para captar notícias. Beatriz era amiga de Dona Mônica, e, de certo modo, a execução de generosidades discretas, um vestido emprestado, um pente, estava entre suas especialidades. "Elisa", disse Beatriz com uma gravidade cômica, "nem me pergunte por que aceitei. Vi uma lacuna boa demais. Prometo que vou te emprestar uma coisa que fará todo mundo pensar 2 vezes antes de rir." Assim foi armado o arranjo. Um vestido de corte modesto, mas cortado com refinamento pela mão de uma costureira anônima, cujo talento já passara por altos salões e por mãos humildes. Um casaquinho que cobria ombros e desafogava contornos. Um par de luvas limpas, um laço no cabelo que, por mais simples, parecia escolher o rosto com carinho. Ao lado de tudo isso, o segredo da caixa de cartas, trancada em um cofre improvisado sob uma tábua solta, trazia a iluminação de um futuro que poderia, ou não, materializar-se. Na véspera do baile, a cidade respirou de maneira suspensa. Havia cochichos sobre quem compareceria. Duarte Valença havia mandado uma carta anunciando que estaria presente, acompanhado de sua filha mais velha, Isabela, recém-noiva de um conde de fora. Essa presença, por si só, já era garantia de que o evento estaria tecido de interesses. Valença, sempre atento à moral pública, queria ver e ser visto. Em seu modo de governar, a aparição pública era um suporte de autoridade. Era provável, portanto, que sua zombaria na praça teria eco entre os convidados. A caminho do teatro, Elisa sentiu as mãos umedecerem dentro das luvas. Sua mãe segurou-a pelo braço com força gentil. "Lembra", murmurou Dona Mônica, "você tem dignidade. Seja curta no discurso, longa no silêncio. E, se possível, dance. Há danças que nos dão abrigo." O conselho era enigmático, mas ela entendeu o sentido. A dança dentro daquele salão não era apenas festa, era linguagem. Era uma forma de mover-se entre as cadeiras da opinião pública. O teatro era mais do que um edifício,
era palco de destinos. As escadas cobertas por tapetes escuros conduziam ao foyer onde lustres brilhavam como constelações muito concentradas. A música, advinda do salão principal, esvoaçava pelo ar como seda. Havia rostos em profusão. Senhoras com plumas, cavalheiros com bastões, filhotes de nobres ostentando medalhas. O ar vinha impregnado de perfumes caros e do rumor do sucesso. Elisa sentiu ao entrar o peso das expectativas. Por trás de cada olho, havia um julgamento silencioso, que colocava a sua condição como objeto de especulação. E foi aí, no limite do foyer, que o banqueiro apareceu. Duarte Valença surgia como um ponto escuro recortado por uma auréola de autoridade. Ao seu lado, Isabela, moça de sorriso branco, pele de porcelana, caminhava com a elegância de quem nascera sabendo a posição que ocuparia. Duarte pousou um olhar sobre Elisa, como se a tivesse estudado à distância. Não precisou dizer nada. A sala de espera se tornou um tribunal mudo. Os cochichos vieram sem surpresa. A filha dos Teixeiras? Pobre moça! Que ousadia! Duarte, por sua vez, fez o comentário que na cidade seria repetido como refrão por dias. Que veste simples, disse ele com voz alta o bastante para arrancar sorrisos nervosos. Não se confia em tecidos que não possam comprar o próprio banco. Houve aplauso de mordidas de língua. A frase, de tão calculada, parecia projetada para ecoar pelos mármores. Elisa sentiu o mundo girar por um fio. Em vez de se recolher, buscou nos olhos de Duarte algo que pudesse perfurar aquela casca fria. Entretanto, ali havia apenas a mesma avaliação minuciosa. Ele não via as linhas de sua face. Não via o esforço de Dona Mônica. Não via a caixa de cartas escondida na Casa Amarela. Para ele, Elisa era cifra. Mas longe do banco e de sua autoridade, havia outros olhares que se moviam por trajetórias distintas. No balcão do foyer, um homem recuado observava com atenção não tanto para condenar, mas para compreender. Portava o título discreto de conde, mas os fatos que o tornavam famoso não eram apenas herança. Rafael de Alencar havia regredido à reclusão depois de um episódio doloroso. Um noivado desfeito por escândalo que manchara seu nome e decidira recolhê-lo à contemplação. Desde então, evitava salões e mundanidades. Porém, naquela noite, algo o puxara até a borda da sala. Rafael não era homem de demonstrações. Seu traje, embora rico, parecia incômodo, como se lhe coubesse apenas para obedecer a uma convenção. Havia, entretanto, uma gentileza nas mãos e uma melancolia que não se camuflava. Ele notou Elisa antes mesmo de ouvir as palavras cruéis do banqueiro. Havia nela um tipo de coragem que ele reconhecia. Não a coragem ruidosa de quem enfrenta batalhas, mas a resistência tranquila que permanece com a própria honra intacta. Observou com interesse a maneira como ela segurava o que tinha. Não como se fosse menor, mas como se tudo aquilo tivesse valor. A presença de Rafael por si só trouxe ao ar um novo tipo de tensão. As conversas reduziram o tom, e alguém sussurrou que o conde de Monteiro estava na casa novamente. Era raro, contudo, alguém que ousasse juntar dois olhares tão distintos sem que algo essencial se movesse. Havia naquele enquadramento uma promessa de contradição entre ordens sociais. O banqueiro que usava números para governar e o conde que vivia um passado emocional que fazia ruir por dentro qualquer cálculo. O baile começou com uma valsa, e a música ocupou o centro como um solvente. O salão se abriu em movimentos medidos. Elisa ficou junto à escada, entre as colunas adornadas e os tapetes que tentavam conter a poeira de antigas rivalidades. Era ali, entre o caos organizado da festa, que o orgulho e a necessidade se encontrariam. Houve um momento em que Isabela, a filha de Duarte, foi apresentada sob os auspícios de um amigo do pai. Sua entrada foi aplaudida. Seu vestido, ricamente bordado, lembrava que o mundo não poupa as demonstrativas celebrações de riqueza. Isabela era educada, treinada para encantar com simplicidade artificial. Ao lado dela, o banqueiro exibia o sorriso contido de quem sente o gosto de ter dominado mais uma roda social. Ele cumpria com as aparências e, ao fazê-lo, consolidava o poder da humilhação. No balanço das músicas, as primeiras rodadas de dança começaram. Cavalheiros convidavam damas, e o salão se enchia de passos que desenhavam narrativas de futuro. Elisa não foi convidada inicialmente. Havia um tipo de regra invisível que separava os convites, uma teia de favores,
que determinava quem tingia o chão com seus sapatos. Sentiu a recusa como uma espécie de frio, mas recusou a tristeza que poderia engoli-la. Seguiu, em vez disso, para a ponta do salão observando, catalogando. Tinha no gesto a atitude de quem pretende aprender as estratégias do jogo. Foi então que a situação mudou de espectro. Uma senhora idosa, conhecida por sua longa lista de casamentos bem-sucedidos em sua família, Dona Leonor Vasconcelos, aproximou-se de Elisa. Os óculos transparentes deslizaram emoldurando uma expressão curiosa. "Minha filha", disse ela com voz arrastada pelo tempo, "cheguei a ouvir que alguém reclamou de sua vestimenta e tuas mãos parecem habilidosas. Gostaria de ver teu trabalho. Não precisamos de vestidos que falem alto. Precisamos de mão boa." A reconciliação entre convites e pequenas misericórdias que Dona Leonor representava causou um ruído sutil. Pessoas atentas ergueram-se para olhar. Foi no mesmo instante que Rafael, observando a cena, percebeu algo que justificava sua permanência entre aquelas cortinas. Elisa não se apresentava como pedinte. Seu olhar não pedira dó. Ali, diante de Dona Leonor, emergia uma postura que desarmava a crueldade do banqueiro. A noite avançou. O salão voltava a se encher de sorrisos de conveniência, mas o destino, às vezes, usa as bordas do ridículo para empurrar as tramas. Duarte, no meio de uma conversa sobre investimentos, não deixou de lançar mais uma observação jocosa, certa de sua plateia. Afinal, disse num tom que empregava a presunção como ferramenta, algumas pessoas ainda acreditam que basta presença para se transformar em prestígio. O que uma roupa simples não pode compensar, a prática tampouco transforma. A frase foi como um estalo. De repente, Elisa sentiu que o chão da própria existência trepidava. A humilhação novamente vinha com a violência dos instrumentos que não se via, palavras que amputavam possibilidades. Não foi raiva que a dominou, porém. Foi a consciência de que havia algo a ser demonstrado além da conta bancária de um homem. Havia nas cartas escondidas, havia na dignidade da mãe, havia em sua própria voz uma forma de resposta. E então, num movimento que parecia desorganizado, apenas para os que não viam as intenções, Elisa fez algo inesperado. Aproximou-se do palco onde a orquestra tocava, não porque tivesse talento para comandar músicos, mas porque sabia da experiência de ouvir canções nas noites de colheita, que a música era lei em todos os salões. Subiu os degraus com uma leveza calculada. As pessoas recuaram, não por medo, mas por curiosidade. Muitos se perguntaram o que uma moça vestida com simplicidade buscava naquela elevação. A sala se fechou num círculo de recogimento. Ela pediu licença aos músicos com uma voz calma. "Posso, senhor maestro?" A pergunta era simples, quase infantil em sua forma de pedir permissão para existir no centro. O maestro, um homem acostumado a centralizar noites, olhou-a com surpresa. No rosto dele havia a etiqueta da cortesia. Tratou-a com o gesto de quem concede favores de palco por motivos de espetáculo. E então aconteceu. Quando a melodia começou, Elisa deixou que sua voz surgisse. Não se tratava de virtuosismo operístico, era algo mais antigo, mais próximo das coisas que não se aprendem em conservatório. Cantou como quem conta uma história à beira de uma fogueira. Sua voz tinha a clareza de um caminho que conhece a terra. Cada nota parecia depositar sentido. A música encheu o teatro com certa qualidade de verdade. Quem ouviu, esqueceu por um momento a contingência das contas e das roupas e foi tocado. O efeito foi quase imediato e mágico. Conversas murcharam, punhos relaxaram, olhares se voltaram como se a sala inteira tivesse redescoberto a própria respiração. Havia naquela voz uma espécie de autoridade moral que não pertencia à riqueza. Ela vinha da honestidade de quem contava sua própria condição com coragem, sem subterfúgios. Elisa cantou canções antigas, contos de amor e perda, e havia nelas a melancolia das colheitas e a esperança de um amanhecer que teima em surgir. Rafael, em sua cadeira retorta, sentiu um puxão que não era apenas de admiração. Era algo mais íntimo, como se a voz dela tivesse reconhecido uma ferida que ele também carregava. Duarte, por sua vez, percebeu que algo fugira ao seu controle. A humilhação tinha voltado como bumerangue. Aquilo que pretendia anular estava, ironicamente, dando a Elisa um lugar que o homem do banco não poderia comprar. E então, quando a canção terminou,
Não houve apenas aplausos. Houve um silêncio que pesou como honra. Donas de casa levantaram-se para elogiar. Jovens cavalheiros aproximaram-se com respeito, que mais tarde se transformaria em ofertas. No desejo do público, a aparição da moça de vestido simples transformara-se numa novidade que resistia ao escárnio anterior. Vez por outra, ouviu-se a exclamação: "Que voz!" Ou "Quem é ela?" E foi nesse momento, curvo e luminoso, que sucedeu algo que mudou o jogo de maneira irrevogável. Do canto do salão, uma figura ergueu-se com um gesto que anulou qualquer tática social. Era ninguém menos que a senhora Leonor, que ajeitou os óculos e, num claro ato de aprovação, aproximou-se de Elisa. "Minha cara", disse com a voz que pertence a quem sabe como o mundo se dobra diante de atos retos, "seu canto tem a verdade daquelas que não fingem. Permita-me apresentar você a algumas senhoras. Temos entre nós quem saiba reconhecer talento e fazer justiça." O efeito foi imediato. Convites começaram a surgir como borboletas atraídas por luz. Homens que antes se esquivavam por causa do vestido, agora ofereciam a reverência da primeira dança. Murmúrios de constrangimento se espalharam entre os que haviam sido rápidos em zombar. Duarte ficou pálido, talvez pela primeira vez, irreverente não por controle, mas por impotência. Os olhares se voltaram para Rafael, que, apesar de sua costumeira reserva, sentiu-se chamado por uma curiosidade que pisava firme. Havia algo na transformação que não era mais controlável por convenções. E foi então que, em um pequeno gesto que parecia simples demais para ter sido planejado, a orquestra lançou o tema da valsa. Alguém, em voz baixa, perguntou ao mestre de cerimônia quem teria a primeira escolha. O mestre, homem que representava as velhas regras, hesitou. A norma do salão, até então, reservava o direito aos mais altos. Porém, a noite mostrava que normas podiam ceder à força dos acontecimentos. Ao redor, senhoras de peso murmuravam em concordância, e cavalheiros, que tinham momentos antes erguido sobrancelhas, buscaram as próprias cores do bom senso. Elisa percebeu, naquele sopro de movimento, que algo primordial se mexia. A balança, que sempre pesava para quem tinha dinheiro, agora tremia por causa de um reconhecimento que não compra. Sentiu as mãos da mãe apertarem seu braço com ternura. O coração dela acelerou, não de medo, mas de possibilidade. Havia uma vitória que não passava por retaliações. Era algo mais sutil, a mudança do olhar público. Contudo, a noite guardava ainda um gesto mais incisivo. Duarte, talvez por orgulho ferido, talvez por desejo de manter o teatro de suas regras, ergueu-se. O ruído que se seguiu foi quase uma expectativa coletiva. Qual seria a atitude do homem que tinha o hábito de governar? Ele atravessou o salão com passos firmes e, ao chegar perto do palco, ficou na vertical que lhe era costume. Não dirigiu, porém, a mão para o bolso. A ação que se esperava dele podia transformar a humilhação de Elisa em ferida pública. E foi então que, como se o universo conspirasse para reverenciar a coragem, Rafael deu um passo à frente. Não foi um gesto teatral. Foi um movimento interno que respondeu àquele chamado de verdade. Ele caminhou até a borda do palco e estendeu a mão. Não para corrigir uma humilhação, não para comprar aprovação, mas para convidar. "Dona Elisa", disse ele com uma voz que não pedia licença para ser gentil, "será que me permite a honra de abrir a dança?" O tom do convite fez com que o ambiente prendesse a respiração. Olhares moldaram-se em surpresa. A cena interrompeu o jogo de classes, como se um vento recolhesse as folhas de um tapete antigo. Havia no convite do conde uma quebra de convenção. Um título que estendia a mão não para dominar, mas para reconhecer. Duarte afastou-se um pouco, com o rosto atravessado por uma expressão que não se podia decifrar em poucos segundos. O povo na sala murmurou, e o rumor cresceu. Elisa olhou para Rafael. Em seus olhos havia a confirmação de que enfrentar o banqueiro não fora apenas prova de necessidade, mas ato de coragem que despertava em outros a vontade de reparar o erro implícito nas convenções. Sua mão, ao aceitar o convite, tremia com a intensidade do momento. E nesse gesto, a noite seguinte prometia uma virada que ninguém preveria por completo. A orquestra suspendeu, talvez por respeito ou por um instinto de pauta. O primeiro compasso anunciou-se com bom gosto. Lentamente, a sala se reorganizou.
Era como se um novo roteiro começasse a ser escrito. O homem que rirara do vestido simples e o gesto do conde oferecendo a primeira dança. Os olhos do banqueiro ficaram fixos, como lâminas de reprovação. Ele não interveio, contudo. Havia algo em sua inércia que sugeria que, de certo modo, ele havia sido atingido por algo que sua mesura não resolveria. E foi exatamente quando os convidados começaram a se ajustar para presenciar o que parecia ser um momento de reparação e descoberta que as luzes, por um segundo minúsculo, vacilaram. O canto dos murmúrios transformou-se em um silêncio carregado de expectativa. A mão de Elisa estava na de Rafael. O primeiro compasso da valsa iniciava-se. Havia naquele compasso suspenso uma promessa de mudanças. Olhares que se redefiniriam, histórias que se entrelaçariam e pecados sociais que poderiam, talvez, encontrar remissão. E então, no preciso instante em que os corpos iriam se pôr em movimento, e antes que a música pudesse dissolver-se em passos, aconteceu algo que ninguém, naquela sala de brilho e boato, poderia ter previsto. Um som vindo dos fundos, um estalo seco, seguido de um sussurro que corria como pólvora. Alguém na plateia murmurou: "Ela é quem eu pensei?" E do corredor lateral, uma figura atravessou a penumbra, segurando nas mãos um envelope selado que fazia tremer a luz. O papel tinha um carimbo que poucos reconheciam de imediato, mas era o suficiente para que aqueles que sabiam essassem. O ambiente suspendeu-se. As figuras no salão voltaram-se na direção do corredor. A mão de Rafael apertou por um segundo a de Elisa. O banqueiro ergueu-se, o rosto tomado por uma palidez que não disfarçava sua ansiedade. Dona Mônica, ao fundo, levou a mão ao peito com um gesto de quem pressente uma tempestade ou uma salvação. E nesse silêncio voraz que precede toda revelação, as palavras que saíram daquele corredor foram claras o bastante para que cada ouvido captasse. É sobre as cartas e sobre a assinatura que foi perdida. A música cessou. O compasso não se completou. O salão inteiro prendeu a respiração. O convite à dança transformara-se em um só instante num palco para uma verdade que poderia, de uma vez, desmontar alianças e reacender esperanças. E foi aí, naquele ponto exato, quando a mão de Elisa ainda buscava compor-se com a do conde, que as cortinas do teatro pareciam fechar-se lentamente sobre a cena. E o mundo inteiro, por um segundo longo, ficou à espera de saber se o envelope selaria uma ruína ou um milagre. O banqueiro voltou os olhos com uma mistura de medo e cobiça. O conde, cuja juventude fora ferida, sentiu as próprias cicatrizes formigarem. Dona Mônica rezou baixinho. E Elisa? Elisa ouviu o ruído do próprio coração, como uma batida ancestral, e soube que a noite não era mais apenas um baile. Era o limiar daquilo que definiria o resto de suas possibilidades. Porém, antes que qualquer um pudesse tocar o selo do envelope, um brilho intenso varreu a porta do recinto e uma voz de fora, ecoou com uma autoridade que não permitia dúvida. Alto! Por ordem do juiz de registro, ninguém pode abandonar o teatro até que se esclareçam as responsabilidades sobre os títulos das terras. A frase caiu como pedra em lago calmo. As ondulações se expandiram. Os personagens ficaram congelados em seus lugares, como se a cena fosse um retrato com rostos vívidos. A cortina oscilou, e ali no silêncio que se seguiu, a cidade inteira pareceu prender a respiração, aguardando o próximo movimento que poderia transformar humilhação em justiça, zombaria em rendição e um simples vestido em símbolo de algo maior. A primeira dança, que deveria ter sido apenas um gesto de cortesia, tornou-se a antecâmara de um segredo que pulsava entre as mãos que o juravam. E nesse instante, quando tudo parecia pender para um desenlace, a noite aguardava por uma única certeza. Qual seria, afinal, o conteúdo daquele envelope capaz de virar o jogo? Próxima parte. O grito do oficial. Alto! Por ordem do juiz de registro! Ainda ecoava na madeira do foyer, quando todas as pequenas conveniências da noite se precipitaram como cartas ao vento. A música cessou num estrangulamento. Copos tilintaram nas mãos dos que ainda o seguravam, como se fossem páginas de um livro que alguém acabara de rasgar. As luzes, que até então celebravam riquezas e sorrisos, tombaram para uma claridade curta e impassível, lançando sombras longas sobre os vestidos e as gravatas.
O olhar de Duarte Valença, que até minutos antes buscava dominar o salão com o seu ângulo exato de superioridade, tornou-se como pedra polida, refletia muito sem entregar nada. Elisa sentiu que o mundo se comprimira numa fresta por onde apenas se via a borda de um futuro incerto. Do corredor lateral, onde a porta sempre conduzia a funcionários e bagagens, surgiu um homem de casaca escura, que trazia nas mãos um envelope grosso, selado com cera negra e marcado por um carimbo oficial que muitos reconheceram com um arrepio. O selo do cartório de registro da comarca. O homem era Joaquim Andrade, escrivão do cartório. Um homem miúdo de rosto espigado que havia visto papéis dobrados nas mais variadas formas de desgraça. Ele caminhava com a compostura de quem leva a lei nas mãos e a respeita como um objeto pesado. Por ordem do meritíssimo juiz de registro, anunciou Joaquim, estendendo o envelope com ambas as mãos, como se o ato pedisse um ritual. Apresenta ofício e cópia do processo, que determinou a retenção de interessados e o imediato esclarecimento sobre a propriedade da fazenda dos Teixeiras. Determina-se que o documento que se segue seja examinado por testemunhas e pelas partes presentes. Ninguém poderá ausentar-se do recinto até que o cartório receba instruções complementares. Um movimento sutil percorreu o salão. Havia quem não compreendesse por completo o alcance jurídico das palavras. Havia também os que, por hábito, já traduziram sentença em números. Duarte tremeu por uma fricção interna. Não era o medo do processo, era o pavor do descobrimento. Ele sorriu apenas com os olhos, tentando insuflar nos outros a ideia de que era tudo formalidade sem conteúdo. Mas a mão que segurava o envelope empalideceu. A cera trazia impresso o nome Cartório do Ofício de Registro e Notas, Comarca de São Vicente. Aquilo, no suor do papel, era mais do que um documento. Era uma convocação a que se olhasse para a origem dos títulos. O mestre de cerimônias, um homem de bigodiçar respeitável, aproximou-se e pegou o envelope. Havia no seu toque a mesma reverência com que se passava a espada a um cavaleiro. Leonor Vasconcelos, que até então havia tomado o partido de Elisa com generosidade, irrompeu num aplauso contido, como se cada palmo de silêncio estivesse sendo medido em surpresa. «Leiam», pediu ela, com a voz fina mas decisiva. «Sejam claros. Não nos façam supor mentiras». Joaquim abriu a pasta com cuidado, retirou um documento encadernado em papel grossa-chevre e começou a ler em voz alta. A sua voz, de escrivão, possuía uma lentidão que transformava termos técnicos em martelos. À medida que proferia as palavras, o conteúdo abrangia a sala inteira, e as pessoas ouviram pela primeira vez desde o início da noite algo que as afetava além da vaidade. Trata-se, conforme ofício do juízo, de uma medida cautelar em caráter de urgência, proposta por um interessado que se intitula, e aqui já fez uma pausa, representante do espólio de Manuel Teixeira, requerendo a anulação parcial do registro que determinou a arrematação da fazenda dos Teixeiras para Duarte Valença Encia. A petição foi instruída com cópia autenticada de documento que alega ser escritura particular de cessão e terceira transferência, datada de 19 de abril de 1898, que, segundo os peticionários, demonstra vício de origem e manipulação no registro primário. Palavras como espólio, anulação, vício de origem desceram pela sala com peso de máquina. O nome de Manuel Teixeira foi pronunciado como se despertasse antigos fantasmas. Elisa sentiu as mãos da mãe apertarem a sua. A mãe agia como se segurasse não só um braço, mas todo o fio do seu destino. O banco de Duarte estava no centro dessa acusação. A propriedade que sufocara o orgulho dos Teixeiras poderia ter sido tomada por artifício. Havia tempo o suficiente para que a revelação transformasse uma humilhação social numa batalha legal de consequências imprevisíveis. Tal é quem protocolizou. Alguém perguntou num misto de curiosidade e maldade. O requerente, senhoras e senhores, disse Joaquim sem afeto, consultando a cópia, identifica-se como Francisco de Paula, advogado e curador dos interesses do herdeiro legítimo, senhor Antônio Teixeira, presumivelmente residente nesta comarca. O ofício do juízo solicita que as testemunhas e as partes presentes não se retirem, pois poderão ser requisitadas para a oitiva e a juntada de documentos originais
que o juízo requisitará ao cartório, inclusive amostras de assinaturas e quaisquer instrumentos particulares que estejam na posse de partes interessadas. Um sussurro percorreu as fileiras. Havia quem olhasse para Duarte como para um homem a quem se poderia tirar a máscara a qualquer momento. Duarte, encapsulado em palidez, ergueu-se com a lentidão de quem encara um tribunal pessoal. Sua imagem sempre se sustentara pela crença de que dinheiro e protocolo eram capas que o protegiam. Agora, diante do selo e de palavras que poderiam demolir os pilares de seu império local, ele percebia que existia um tipo de prova que não se compra com jantar em casa alugada. Isabela, ao lado dele, buscou um apoio nos olhos do pai e encontrou somente o mesmo perfil impassível. Havia uma diferença, porém. Por debaixo daquela máscara, algo tremia. Isabela, que nascera na ideia de aparições, conhecia o preço da reputação. O ruído do seu próprio coração, contudo, trouxe a primeira dúvida. E se as coisas fossem mesmo tão feias quanto se anunciava? Se o marido que lhe prometera fortuna nos mapas do futuro tivesse vindo de um caminho manchado? A juventude dela tremeu com a possibilidade de ter sido também um instrumento de cálculo. Rafael observava a cena com uma mistura de fascínio e consternação. A voz do escrivão lembrava-o do som de audiências que em tempos idos ouvira nos corredores do palacete onde cresceu. Havia uma afinidade discreta com o rolo jurídico, não por ambição, mas por uma educação que o notificara para as regras que regem a honra. Se algo corroía o nome de uma família por caminhos escusos, Rafael sentiu por instinto que ali havia um ponto de contato com sua própria vida, com a ruína que sofrera por intrigas e por uma verdade contada à meia voz. Ele apertou a mão de Elisa numa tentativa de mostrar solidariedade, sem fazer cena. Um gesto pequeno que valeu mais do que palavras naquele momento. Joaquim virou as páginas amareladas. Trazia consigo a cópia autenticada do que afirmava ser uma escritura antiga e uma declaração juramentada de um antigo funcionário do cartório. A leitura prosseguiu e deparou com um trecho que fez a respiração de muitos falhar. A petição acompanha, além de cópia da escritura, declaração do senhor Francisco Barbosa, leu Joaquim, antigo escrivão auxiliar do cartório, da comarca, hoje residente em São João das Pedras, o qual declara sob as penas de juramento que, em ocasião posterior à suposta sessão, registrou haver indícios de preenchimentos posteriores e assinaturas que não coincidem com o traço que ele conhecera no original, além de anexar certidão de teor do assentamento probatório que fora lavrado na pasta do cartório naquela época. As pessoas se entreolharam. Se o antigo escrivão reconhecera incongruências, havia a possibilidade de que o registro que sustentara a arrematação tivesse sido construído sobre uma base falsificada. Se assim fosse, não era apenas um título, era um crime que poderia retroagir por décadas. Duarte respirou como quem tenta puxar ar em água funda. Seu rosto, por momentos, perdeu toda a cor. Ele cedeu ao costume de controlar e sua boca formou palavras calculadas. Trata-se de calúnia, disse ele por fim, com uma compostura que buscava solidificar-se em fé de quem é dono de argumentos. Documentos podem ser adulterados. O cartório só registra o que lhes é entregue. Peço que se observe a regularidade do registro e que se mantenha a serenidade. Não é razoável que me julguem sem prova cabal. A prova, replicou Joaquim com desdém protocolar, chegou ao cartório há poucas horas. A petição não é obra de malícia a ser exaurida em rumores. O juiz determinou a medida cautelar para a preservação do estado de coisas, ou seja, neste teatro, enquanto as autoridades não delibarem, ninguém sai. O coro de indignações e sussurros cresceu. Havia aqueles que pediam justiça, outros que já calculavam o impacto nas apostas feitas por amigos em mesas de sala comercial. Dona Mônica, à medida que a leitura progredia, conservou o rosto marcado por uma serenidade que vinha da terra. Seus dedos, gretados pelo sono e pelo trabalho, apertavam-se em nós discretos. Ela conhecia a vida das cartas e dos papéis. Sabia que, se o juiz requisitava originais, Elisa poderia talvez sacar da caixa de madeira um alívio. Eles vão pedir os documentos originais, murmurou ela para a filha. As cartas,
A tua caixa. O nome caixa apareceu como uma lâmina que corta o silêncio. Havia na mente de Elisa um movimento quase físico, as cartas que ela guardara sob a tábua do assoalho. As memórias passadas em tinta poderiam agora ganhar o perfil de documentos que provassem a verdade. O que ela sempre guardara por pudor e medo, a escrita de amores antigos, a assinatura de pessoas que haviam sido amigas e inimigas, poderia transformar-se numa armadura. Se o juiz requisitar, disse Rafael com uma voz que tentava ser firme, ela deverá ser apresentada ao cartório. Há forma de proceder-se sem que os documentos sejam expostos publicamente imediatamente. O oficial de registro fará a conferência necessária. Duarte ouviu, e por um segundo sua expressão endureceu como ferro. Era preciso, naquele instante, decidir se agiria com a violência calculada de quem paga para apagar incêndios ou se guardaria o rosto de quem confia na ordem. Ele estudou Rafael como se pudesse ler nas costeletas do nome um sinal. O conde, cujo passado sangrara em ruínas de reputação, sorriu de maneira breve, mas naquele sorriso havia tanto convite quanto comida. Muito nobre por parte, cortou Duarte finalmente. Mas qual a obrigatoriedade de submeter minha instituição à humilhação de inspeção pública? O banco tem seus livros e seus selos. Se há acusação de falsidade, que seja provada em foro competente, não em espetáculo. Houve um ruído de aprovação entre os que se identificavam com o poder do dinheiro. Porém, Joaquim bateu o pé na terra de ideias jurídicas. Não se trata de espetáculo, retrucou Joaquim com fria paciência. Tratar-se-á de prova técnica. Se o juiz requisitar originais, a parte deverá juntá-los ao processo no NIRO. Cartório e os peritos nomeados examinarão para atestar autenticidade ou falsidade. O que me preocupa, e que o ofício ressaltou, é que as assinaturas comparativas estejam preservadas. São necessários documentos que as contenham. E eu recebi, pelo próprio ofício, a advertência do juiz. Caso surjam indícios de tentativa de subtrair provas, medidas coercitivas serão aplicadas. Como se a predicação do escrivão não bastasse, um homem com eito de autoridade aproximou-se. Era o subdelegado municipal, com o distintivo bem posto, enviado pelo juiz para proceder às medidas de segurança. Vestia jaqueta lourinha e trazia na cintura a promessa de força. Ele revelou que, a pedido do juiz, havia um oficial do cartório a caminho para registrar terminais e recolher documentos que o juiz entendesse pertinentes, e que, sobretudo, seria tomada nota de qualquer pedido de retirada de documentos da comarca. Em termos práticos, anunciou ele olhando para Duarte, caso o senhor ou qualquer representante de Duarte Valença em Cia tenha o original do suposto instrumento, deverá apresentá-lo ao oficial de registro quando solicitado, sob pena de medida coercitiva. Do mesmo modo, qualquer documento que terceiros entendam ter relação com o litígio também deverá ser arrolado. A palavra coercitiva ecoou como carrinho de ferro na mente de Elisa. Havia ali, numa única frase, a lembrança de que justiça, por vezes, tem ferramentas duras. Duarte encolheu o pescoço como se tivesse sido ferido. Ele olhou para Isabela, que desviou o olhar. O banqueiro então fez algo que até então só se via em gestos antecipados de homens que temiam perder o controle. Abriu a carteira, retirou um cartão de visita e o jogou ao chão, onde ficaria onde todos pudessem ver. O gesto foi mudo, e na sua intenção um sinal de quem agora não nominava palavras, mas assumia a fortaleza silenciosa do dinheiro. Façam o que for, disse ele. O banco responderá com os meios legais. Não fujo de inquérito. Apenas peço que não se transforme esta noite em palanque de calúnias. A resistência de Duarte foi recebida com pequenos aplausos por parte de quem temia a instabilidade. Mas a noite já mudara. A expressão de vitória que alcançara com a zombaria, a Elisa espalhara uma rachadura que não se vedaria com boa mesa. A plateia, antes tão disposta a rir, agora media as consequências de manter-se no silêncio dos que se alinham a quem tem poder. Leonor, por sua vez, cruzou os braços como se agora a honra exigisse muito mais do que um aceno, enquanto o escrivão arrumava os papéis e explicava os primeiros termos do que os aguardava. Perícia caligráfica. Juntada de documentos originais, prazo de comparecimento.
Uma figura menor e acelerada surgiu entre a multidão. Beatriz Fontes, com o rosto rubro de exaustão, olhou para Elisa e sorriu com uma mistura de triunfo e medo. Havia atrás dela um homem que ninguém conhecia. Trajava roupas comuns e olhava em volta com nervosismo. Beatriz, que até então havia sido a provedora de pequenos milagres, o vestido, o laço, parecia carregar em si a convicção de que aquela virada de maré tinha nascido de algo que ela própria fomentara. Com suas conversas, com notícias passadas entre tapeçarias e panelas. Elisa, disse ela, puxando-a para um lado como se tivesse pressa em contar um segredo. Algo eu sei. O envelope chegou por causa de um senhor que me procurou ontem. Encontrou em velhas tralhas de um advogado falecido cópia daquele que, segundo ele, foi o instrumento que levou o banco a arrematar a fazenda. Ele reconheceu a caligrafia antiga e não quis pelos céus que a coisa se perdesse num baile. Mandou a cópia ao juiz, não sei mais. Apenas sei que o que tem aí é pesado. Pesado demais. Elisa entendeu com a pressa de quem sabe que a notícia tem mais do que um lado. O que Beatriz dizia era simples. Alguém, por compaixão ou cálculo, entregara ao cartório uma prova que podia abalar o que se sustinha há anos. As cartas que Elisa guardava, portanto, ganharam uma dimensão nova. Poderiam ser a chave para confirmar a autenticidade daquela escritura que agora correra pelos corredores do processo. Se o juiz requisitar originais, sussurrou Rafael, baixinho, quase como quem confessa uma estratégia, você deverá apresentá-los. Eu posso acompanhar o transporte até o cartório e me responsabilizar porque conheço pessoas que ainda se devotam à exatidão dos traços. Não lhe prometo vitória, mas prometo que haverá quem defenda o que é real. Havia na oferta do conde um ruído mais antigo, um gesto de resgate que ele mesmo nunca experimentara. Ele lembrava-se secretamente da mesma sensação que sentira ouvindo Elisa ao cantar. A percepção de que certas verdades têm o direito de serem preservadas. Aquela noite oferecia-lhe um palco para aquilo que talvez houvesse restado de sua honra. Admitiu para si que não poderia recusar sendo homem de princípios, e sem alarde, fez o que raros faziam. Assumiu uma responsabilidade pública. Duarte, contudo, não deixava de ser um homem acostumado a arremessar murros. Quando viu o conde aproximar-se de Elisa com a palavra acompanharei, o banqueiro sorriu com escárnio e falou alto o bastante para que a piada soasse. Que cavalheirismo oportuno! O conde que se encanta por donzelas que podem levar-lhe fama de culpadas. Que generosidade! O olhar de Rafael, porém, não se deixou mover pelo sarcasmo. Ele pegou a mão de Elisa e inclinou-se ligeiramente, como quem oferece proteção. Era um gesto que, para muitos na sala, teve o valor de um testemunho. Alguns perceberam na figura do conde não apenas um passante melancólico, mas um possível aliado. Joaquim anunciou então, com a calma de quem possui rota a cumprir, que o juiz determinara. Seriam recolhidos os documentos que interessassem, mas quaisquer originais que estivessem em posse de terceiros seriam juntados somente mediante requerimento formal. Entretanto, para que o juízo pudesse examinar incontinenti as assinaturas, recomendara-se que os detentores de documentos comparecessem ao cartório no prazo de 12 horas. As partes poderiam, se assim desejassem, levar cópias autenticadas, mas para a análise grafotécnica, a juntada de materiais originais era a forma mais segura. É amanhã pela manhã, disse Joaquim. Portanto, quem possui originais, que os traga ao cartório, e até que o juiz se pronuncie, fica proibida qualquer transação relativa à fazenda dos Teixeiras e a quaisquer títulos a ela vinculados. A declaração fez com que membros da alta roda trocassem a nascente ansiedade por cálculos mais frios. Haveria tempo, ponderaram uns. Outros viram a necessidade de mobilizar recursos. Duarte, num movimento rápido, sussurrou algo ao ouvido de Isabela e ergueu a voz para que todos ouvissem. Não há motivo para pânico. O banco não se atemoriza com processinhos. Haverá defesa técnica. E quanto à senhora, virou-se para Dona Leonor numa tentativa de afirmar influência. Peço paciência. O tempo provê o discernimento. Dona Leonor, que não fora ali para se deixar comprar por promessas, apenas arqueou uma sobrancelha. Em seu rosto, havia agora a decisão de quem não voltaria atrás. Ela se aproximou de Elisa, pousou a mão sobre o ombro da moça
e falou baixinho para que apenas as duas escutassem. Amanhã cedo, eu estarei no cartório. Juntarei as minhas senhoras, e se for preciso, levaremos testemunhas das nossas costuras e dos nossos olhos. Há formas de fazer a balança pular para quem tem razão. Com a cautela dos que planejam o próximo movimento, as figuras principais começaram a desenhar um esquema de defesa. Rafael ofereceu-se para acompanhar Elisa até o cartório e, se necessário, interpor petição de juntada dos originais. Beatriz, com sua rede de pequenas vantagens, propôs que avisasse ao Sr. Francisco, o homem que trouxera a cópia, para que se apresentasse no dia seguinte e testemunhasse a origem do material. Leonor comprometeu-se a convocar mulheres de influência para fazer pressão pela celeridade do processo. Dona Mônica, praticamente sem falar, assentiu. A sua força estava num silêncio que dizia mais do que qualquer plano. Se pudessem manter a urgência e a verdade juntas, tinham uma chance. Duarte permanecia imóvel, como uma figura que se prepara para a coroação ou para a queda. Ele chamara 2 de seus homens de confiança, que até então estiveram à distância, observando as frinchas do salão. Estes homens discretos e de feições duras agora conversaram às pressas, sussurrando no ouvido do banqueiro, objetivando algum tipo de ação que pudesse obstar à perda de controle. Havia ali, tanto quanto era perceptível, a intenção de que se preservasse o patrimônio a qualquer custo. A lei para Duarte era uma moeda que se trocava por atalhos, não um limite. Porém, naquela noite, a presença do oficial de registro e do subdelegado frustrara qualquer tentativa imediata de manipulação. Quando a leitura do documento terminou, o ambiente ficou pesado, como se o teatro inteiro se esvaziasse de sua complacência antiga. Pessoas começaram a se dispersar em pequenos grupos, uns com elegância, outros com pressa. O banquete da aparência tinha sido interrompido por uma ordem que falara de papéis e de provas. E no centro da interrupção estava Elisa, em cujo peito ecoava o rumor das cartas guardadas sob a tábua. Havia agora pouco tempo entre a noite e a manhã seguinte, um intervalo onde pessoas faziam escolhas que mudavam destinos. Elisa olhou para a mãe. Dona Mônica sorriu, com a força calma que vinha de uma vida em que se plantava e se aguardava a chuva. E então, com um sopro de ar que parecia vir da terra, Elisa falou com firmeza. Eu tenho as cartas. Amanhã cedo eu as levarei ao cartório. A afirmativa teve a simplicidade de uma promessa. Era pequena, mas tremenda. Ao ouvi-la, Rafael sentiu algo se fixar nele em termos que iam além do romance nascente. Havia uma causa que merecia ser defendida por inteiros, e ele estava disposto a ser inteiro por ela. Então eu irei com você, disse ele. E não permitirei que ninguém as subtraia. Duarte, que escutara as palavras, apertou os lábios. Ali, naquele erro de cálculo, havia a percepção de que a noite que ele criara com uma frase humilhante poderia converter-se em tempo de reversão contra sua vontade. Ele era um homem de recursos, porém as palavras que saíram do envelope agora se moviam com a força da lei. Que a lei, por seu caráter, abre portas que o dinheiro não fecha. Quando os convidados começaram a dispersar-se, a impressão de que algo novo estava se erguendo tornou-se uma certeza. Havia quem, naquela noite, olhasse para Elisa como para alguém que, em pouco tempo, poderia ser consagrada pela verdade. Havia quem a vislumbrasse também como uma pedra no sapato da cidade. O teatro havia tomado outro propósito. As cortinas não mais apenas ocultavam peças, mas estavam sendo descortinadas para revelar histórias que pediam audiência. Ao sair, o conde confidenciou algo ao ouvido de Elisa, com a candura de quem sabe pouco do mundo, mas sente muito. Confie. Não lhe prometo absolvição, mas prometo presença. Amanhã estarei ao seu lado. E foi assim que, naquela madrugada que já cheirava a inverno, o teatro fechou suas portas com as luzes reduzidas a um brilho trêmulo, que lembrava uma vela sendo coberta gradativamente por sombra. Pessoas saíram para as ruas, cada qual levando consigo fragmentos do que vira. Duarte, com um passo contido, desapareceu entre servos que cochichavam. Isabela recuou com um rosto de dúvida. Dona Leonor partiu com a cabeça erguida, como se já tivesse contado com possíveis vitórias. Beatriz sumiu na porta lateral, carregando no bolso a sensação de que havia ajudado a desencadear algo incontrolável. Fora do teatro, a noite era espessa e leve ao mesmo tempo. Certa cidade que acreditara ser organizada por contas
passava a perceber que a justiça é uma chama que, às vezes, se reacende por gestos modestos. No ar havia um frio que lembrava a terra e o trabalho. Era a mesma brisa das colheitas que, de algum modo, acompanhava a história dos Teixeiras. Antes de se separarem, porém, uma figura devolveu-se às sombras e, sem que muitos notassem, fez um telefonema, ou a versão daquela época de uma ligação urgente. Pediu que uma diligência fosse feita naquela casa amarela que ficava perto da figueira. Havia quem, do outro lado, ouviu a instrução e partiu. Ninguém ali pensou que a noite guardava ainda mais reviravoltas. Ninguém exceto o escrivão Joaquim, que num gesto discreto devolveu o envelope à pasta e guardou a cópia do processo com a expressão de quem sabia que a manhã seria longa. Elisa, ao se despedir da mãe com um breve abraço, sentiu a caixa de madeira como um sino que já pendia pela vida. A sua proteção era, naquele momento, tanto um acidente quanto uma escolha. Carregar para o cartório no dia seguinte o que estava guardado era expor um pedaço de intimidade, transformando-o em prova. Mas não havia alternativa. Se a verdade dessas cartas pudesse provar o artifício, talvez fosse possível reconquistar a fazenda e o nome da família. Se não, seria pelo menos a confirmação de que nem sempre a gargalhada do banqueiro governa a última palavra. E, quando a madrugada já anunciava a promessa de um novo dia, enquanto as lâmpadas do teatro ainda soltavam o último fôlego de luz, um vulto parou na soleira da rua e observou a casa amarela. Era um homem que se movia com discreta pressa, trajando um sobretudo escuro. Nos olhos dele, havia o brilho de quem tem instrução de manter os olhos na caça. Ele cruzou a rua e, sem que ninguém o visse, tomou o caminho de poeira que levava ao lar dos Teixeiras. Havia uma ordem, dissera alguém. Verifiquem se há algo que nos possa interessar. O som dos passos dele ecoou na calçada. E por cima, distante, a torre da igreja bateu as horas. A cidade dormiu. Mas para alguns, o sono seria curto. Amanhã cedo, a porta do cartório se abriria. E com ela se entraria num teatro diferente. Uma sala de audiências onde as letras se transformam em espadas e a mão que traça um nome pode condenar ou saldar vínculos. Elisa, ao fechar os olhos naquela noite, ouviu os ruídos das tábuas do assoalho como se fossem pregões de mercado. Era a sonoridade de quem sabe que tudo pode mudar num gesto de madrugada. E algo lhe dizia, por pressentimento e medo, que a caçada havia começado. Próxima parte. O ar já carregava o frio cortante do início da manhã quando Elisa acordou. A casa amarela estava ainda em meio às sombras que se esticavam pelos cantos. A lamparina apagada deixara o quarto quase à penumbra, e o som das tábuas sob os pés dava a sensação de que o mundo inteiro se movia de leve, como se respirasse. Ela levantou com um mês de sono acumulado nos olhos. A noite anterior fora longa de tantas emoções que parecia ter envelhecido seu corpo uns anos. Havia, porém, uma energia que a mantinha alerta. Cada gesto seria determinante. A caixa de madeira, embalada em tecido e coberta por um pano comum, estava escondida sob o estrado do assoalho. Ali, desde que a havia lacrado com a certeza dolorosa de que guardar segredo era às vezes resistência. Antes que pudesse vestir-se, ouviu passos do lado de fora. Não eram os passos vagarosos dos vizinhos que iam à feira, nem as pegadas amigas de Beatriz. Eram passos medidos e discretos, de alguém que sabia não atrair atenção. Talvez, pensou Elisa num instante de pavor, os homens que Duarte guardava como sombras. Seu coração apertou. Por um momento, a vontade de trancar tudo e fingir que o mundo não existia foi quase tão forte quanto a de proteger as cartas. Abriu a porta num conselho de prudência e viu a figura conhecida de Beatriz pálida, com os olhos arregalados. Atrás dela, emergindo da noite como se fosse parte dela, surgia Rafael, cujos olhos brilhavam não de sono, mas de vigilância. "Trouxe o capote?" perguntou Elisa, num suspiro que misturava gratidão e ansiedade. "Trouxe", respondeu Rafael. "E vim antes do amanhecer, porque pensei que seria prudente. Há notícias de que..." Ele parou e sua fala tornou-se curta. Havia alguém rondando a casa. Beatriz, entre um suspiro e outro, explicou que, quando saíra de casa, houvera visto um homem de sobretudo escuro rondando a figueira. Fora discreto o bastante para não ser notado.
Mas Beatriz não era menina de ignorar ruídos. Além do vulto, a vizinhança havia presenciado, na madrugada, a presença de 2 homens em um carro que ficara parado no início da rua, com faróis apagados. Eram, sem dúvida, ações que cheiravam a tentativa. Elisa correu para o sótão. O coração batia forte, como se tivesse consciência de que ali residia a última chance. Abriu a tábua, retirou a caixa e cobriu-a com um xale pesado. A madeira, tocada por dedos que conheciam o tempo, trouxe-lhe pela primeira vez naquela manhã uma sensação que não era apenas ansiedade. Era dever. Estava ali a prova possível de que a história de sua família não fora escrita apenas de falhas e que talvez, por uma justiça que não sabe de esmolas, as cartas pudessem devolver algum nome. Quando ela desceu, um ruído nas tábuas da sala chamou-lhes a atenção. Era o som de alguém que tentava abrir a porta de trás. Rafael aproximou-se com calma e, com passos suaves, passou pela varanda. 2 homens surgiram no quintal, atônitos ao verem a presença de outro que os aguardava. Não deu tempo para a surpresa prolongada. O subdelegado, com o distintivo sob o sobretudo, apareceu do outro canto da rua como se tivesse sido convocado por um chamado menos formal que a lei, por um instinto. Não era um oficial fortuito, era o mesmo que na noite anterior houvera sido anunciado pelo escrivão como enviado do juiz. Trazia a voz seca e o corpo preparado para projetos de ordem. "Alto", ordenou, firme. "Acordem as mãos." Os 2 homens, pegos de surpresa, trocaram olhares. Um tentou correr. O outro levantou a mão como quem supõe que pode negociar. Rafael e o subdelegado não fizeram cerimônia. A luta foi curta. No outro extremo da rua, 2 vozes masculinas, os homens que Duarte mantinha, correram na tentativa de fugir. Mas a cidade já começava a encher-se de gente que percebera o movimento. Em menos de 10 minutos, havia 3 pessoas algemadas, e uma diligência improvisada mas eficiente garantia a prisão. Ao procurar-lhes os bolsos, encontraram bilhetes, listas com anotações e, sobretudo, um papel com a sigla de Duarte Valença Encia. O subdelegado levou aquele papel com as mãos úmidas de surpresa e de ânimo. Era um fio que ligava a ordem à origem. A notícia correu como pólvora rasa. Em 20 minutos, o quintal da Casa Amarela fora lotado por curiosos, funcionários do cartório e, para surpresa de Elisa, pelo próprio Joaquim. Ele chegara com o ofício do juiz na bolsa, vestindo o formal que o cargo lhe emprestava. Suspirou ao ver as algemas, o papel com a sigla e a caixa que Elisa colocara em cima da mesa. Ainda em seu pano. "Devemos levar tudo ao cartório", disse Joaquim, com a voz do homem que sabe que atos praticados cedo ou tarde terão que ser escritos num livro. "Que tenho um termo que autoriza a remoção de peças consideradas relevantes, mas é melhor que seja a senhora a fazê-lo. Se alguém tentar alegar furtos, é melhor que o detentor original manifeste-se." A conversa era protocolar. A tensão quase intolerável. Dona Mônica apareceu na soleira, com o rosto extenuado e os cabelos retesos. Quando viu a caixa, a velha agricultora engoliu uma lágrima, curiosamente orgulhosa. Não proferiu palavra. Não precisou. A expressão dela falou por todos. O pequeno comboio, Elisa, Rafael, Joaquim, o subdelegado e 2 oficiais, partiu para o cartório com a caixa bem protegida. A cidade já estava em deslocação pela manhã. O sol batia em fachadas e as ruas eram uma confusão de vozes. Havia no ar a sensação de que aquela marcha pequena e discreta transportava algo maior do que seu volume. Levava a dignidade de uma família inteira. O cartório de registro abriu a porta com o tilintar habitual. A sala de atendimento, que geralmente cheirava a papel e cera, já estava repleta. O escrivão auxiliar puxou uma cadeira para Joaquim. O juiz não compareceria em pessoa. As audiências públicas não eram costume daquela estirpe. Mas o oficial designado para receber e conferir os documentos estava presente e disposto. Entre as cadeiras, viu-se a figura de Duarte, acompanhado de seu advogado robusto e do banco de homens habituais. Havia em seu rosto uma palidez que não combinava com seu hábito. A confirmação de que nem todo o ruído do dinheiro é capaz de garantir solução. À mesa, o procedimento teve a sua coreografia. O oficial do cartório abriu o processo, numerou fichas, carimbou e pediu que se assinasse a presença.
Elisa assinou com mãos que tremiam. O gesto era a oficialização de sua luta. Joaquim, atento, organizou o conteúdo dos envelopes. Havia ali, do lado do requerente que acionara a medida cautelar, uma cópia do instrumento antigo e a declaração de Francisco Barbosa que, segundo as linhas do papel, reconhecera indícios de manipulação. E então, conforme o rito inicialmente previsto, foram chamados os peritos. Havia um perito grafotécnico de renome na comarca, Antônio Gama, homem de barba branca e olhos finos, que chegara com sua maleta de instrumentos, lupas, réguas, uma lente de aumento que lembrava o que as investigações judiciais pedem: paciência e olhar. Também foi anunciada a presença de Francisco de Paula, o advogado curador que impetrara a ação, acompanhado por um homem de ar modesto, o homem que Beatriz descrevera. Um vendedor de antiguidades, alguém que encontrara esquecidos papéis de um antigo escritório de advocacia. Houve murmúrios. A leitura de declarações, num tom formal e seco, foi seguida de uma pequena surpresa. Francisco Barbosa, o antigo escrivão, estava presente. Chegara cansado, vindo de São João das Pedras numa diligência que evidentemente lhe custara o corpo e a coragem. Tinha as mãos tremidas e a face marcada por anos de papéis, mas ao sentar-se, ajeitou o casaco com elegância singela, como se o gesto concedesse autoridade ao que viria a dizer. Senhor Barbosa, pediu o oficial, deseja fazer sua declaração? O velho suspirou. A voz saiu como folha velha sendo virada. Sim, fui escrivão auxiliar naquele cartório há mais de 30 anos. Recordo-me das rotinas da época. Quando me pediram para revisar, tempos atrás, documentos antigos, notei que algumas escrituras traziam sinais de preenchimentos tardios. Nunca me foi permitido, naquela época, questionar abertamente. Havia um medo que é feito de respeito aos poderosos. Mas agora, vendo as consequências, venho dizer que aquelas assinaturas não soavam ao meu ouvido como as do tempo. A letra, em alguns traços, não conversa com o resto, explicou ele. E sua fala ganhou precisão. Não posso afirmar que vi um crime materializado, pois eram outros os ritmos do cartório daquela época. Mas o que vi me deixou inquieto. A presença de Barbosa, com sua autoridade empírica, foi como um sopro que trouxe à tona suspeitas afundadas. O perito Gama não se contentou com palavras e começou a trabalhar. Puxou amostras, exemplares de assinatura de Manuel Teixeira, que constavam nos registros anuais do imposto de transmissão daquela época, cartas e notas pessoais, e pediu a observação de várias assinaturas, inclusive das que o banco apresentara no seu bojo de registro. Quando o perito pousou a lupa sobre o papel, todos se ergueram, como se o ato do olhar tivesse sido uma cerimônia. A lente revelou delírios, diferentes pressões no mesmo traço, variações no fluxo da tinta, que sugeriam que, em alguns pontos, o traçado fora acrescentado posteriormente. Havia, em um dos documentos apresentados por Duarte, uma correção com tinta de tonalidade diferente, e por baixo do carimbo, sinais de que o papel fora recortado e reemendado. Antônio Gama fez anotações com voz baixa ao oficial e traçou diagramas em sua prancheta. As folgas, as curvas, a micrografia, a periodicidade das hastes. Duarte, sentado em sua cadeira, observava como um homem que tenta decifrar se há ainda tempo para comprar uma explicação. O advogado, sempre pronto, ergueu-se para falar reclamando de precipitação. Alegou que era preciso observar cadeia documental completa, que eram necessárias cautelas. Pediu prazo calmamente, e havia ali a velha tática: ganhar tempo, costurar procedimentos, esperar o cansaço das partes. Mas o juiz, mesmo por ofício lido em voz alta por Joaquim, já determinara urgência, a cautelar fora deferida para impedir danos irreparáveis. Aquela impaciência era parte da medida. O momento mais tenso, porém, estava por vir. O oficial, para sanar a comparação de assinaturas, solicitou que as partes apresentassem quaisquer originais que pudessem conter assinaturas do prazo em questão. Era a chance de Elisa, que, com o peito apertado, revelou que trouxe consigo as cartas. A caixa foi posta delicadamente sobre a mesa. Ao ouvir o som da madeira, muitos presentes ergueram olhares. O pano foi retirado por Joaquim, com a reverência de quem abre um relicário. Dentro, alinhadas e embaladas em tecido, as cartas tinham a cor das coisas guardadas.
amareladas nas bordas, suavemente enrugadas, sinais do tempo e do cuidado. Havia entre elas folhetos de chamadas de praça, mas sobretudo um conjunto de cartas endereçadas a Manuel Teixeira e assinadas em sua caligrafia. A menção do nome provocou uma onda curta de respirações. "São originais", declarou Elisa, com a voz que vacilou apenas uma vez. "Foi o que minha mãe salvou quando a casa foi revirada. Trouxemos elas por serem propositadas." O advogado de Duarte ergueu-se, brando e cortês. Protestou numa peça enganadora de cortesia, que seriam necessários exames de autenticidade. E, no entanto, o perito Gama já havia começado a alinhar comparativos. As cartas de Elisa, por ora, eram material valioso para comparar grafias. Encostou a lupa nos papéis, notou as marcas das dobras, a composição da tinta, e com a segurança que apenas o estudo traz, pronunciou algo que escancarou a sala. "Há confluência entre as assinaturas daqui e as folhas arquivadas que eu trouxe. No entanto", disse pausando para efeito, "há também sinais de acréscimos posteriores na escritura que determinou a sessão. As cartas, por sua data, estabelecem sinais de temporalidade orgânica que a suposta escritura não possui. Parecia uma sentença técnica, mas para todos era quase como uma bandeira hasteada." Duarte cerrou os dentes. O advogado rebateu com a eficiência de quem tenta desviar águas e apresentou um documento que, jurou, era o original do registro que sustentava a arrematação. Era um papel com selo do banco, com carimbo, e possuía assinaturas e rúbricas. Mas quando Gama pousou sobre ele a lâmina do exame de tinta e quando o subdelegado solicitou a análise de material, encontrou-se outra descoberta. Algumas das assinaturas, aquelas referentes ao ato de sessão, apresentavam pigmentos que, pela análise preliminar feita com reagentes simples, reagiam de maneira distinta das tintas que deveriam corresponder à época. A explicação científica soou como um punhal. Tinta moderna sobre papel envelhecido. Havia tentativa de ilusão. O silêncio que se seguiu foi o de uma sala que ouve ruir um muro. Duarte, visivelmente afetado, tentou manter a compostura. O advogado, com palavras curvas, falou em possibilidade de contaminação e exigiu perícia complementar. O subdelegado, por sua vez, solicitou que não se fizesse nenhuma movimentação até o laudo pericial complementário e que se recolhessem as amostras necessárias. A cena esticou-se num fio. Seria preciso um laudo mais elaborado. Havia que se chamar um perito químico, que se fizesse análise do papel, dos pigmentos, e que se procedesse com cautela. O juiz, por ofício, autorizou a expedição de mandado para uma análise técnica, com prazo de entrega previsto em dias. Contudo, mais do que o tempo, a questão principal estava posta. Havia indícios suficientes para impedir qualquer transação e para instaurar investigação criminal. E naquela manhã que parecia enredar-se em papéis amarelecidos, um homem no salão levantou a voz com singularidade. Era Isabela. A moça, que desde a noite anterior carregara no rosto a expressão de quem fora ensinada a não ter tumultos na alma, ergueu-se como se um nó grupo-se em sua garganta. Ela caminhou até a mesa onde a caixa estava e, perante todos, pôs as mãos sobre a madeira. "Meu pai", disse ela, com voz que era mistura de calamidade e clareza. "Durante toda a minha vida, ouvi dizer que a honra se compra com preservação. Mas se houver uma sombra que cubra a nossa história, não posso ser cúmplice dela. Peço que, se há o que provar, se prove com o mesmo zelo que se exige do outro lado. Não quero que minha vida seja sustentada por um artifício que tire a justiça de quem a merece." As palavras desarmaram mais do que poderiam. Havia ali algo de inesperado. A filha do banqueiro dissipando a narrativa simples do poder. Duarte olhou para a filha como se não a reconhecesse. Havia ali, naquela expressão, o mesmo choque de quem perde uma aposta. Isabela voltou ao lugar pálida e sentou-se. Alguns olhares fixaram-se nela com curiosidade, outros com gratidão. O processo trigou uma sequência de eventos que parecia uma peça bem encenada. O perito químico foi chamado. Dias foram contados, amostras colhidas, laudos redigidos. O laudo que se seguiu ao exame comparativo foi conclusivo na sua frieza. Parte das assinaturas e dos termos da suposta escritura de transferência continha pigmentos de composição moderna. Havia em vários pontos
marca de acréscimos que não correspondiam à cronologia natural. Em termos coloquiais, um esforço de falsificação fora detectado. E, não menos importante, elementos materiais que atestavam a cronologia das cartas de Elisa e dos papéis antigos reforçavam a versão de que a escritura fora suscita de manipulação. O resultado provocou uma onda imediata. O juiz, já munido do relatório pericial, determinou a abertura de inquérito para apurar os responsáveis pela falsificação e a nulidade da sessão. A fazenda dos Teixeiras foi imediatamente colocada sob arresto judicial, repartida em medidas cautelares que impediam quaisquer transações. Duarte foi notificado de que permanecia sujeito à investigação. Seu banco, em termos formais, teve de compartilhar livros com o cartório e comparecer às sessões de apresentação de documentos. As primeiras colunas do Jornal da Cidade, que haviam planejado uma semana de festas para a inauguração do teatro, mudaram de pauta em poucas horas. Duarte, que até então fora senhor das manchetes, passou a ser descrito com cautela. Isabela, apesar de constrangida, ganhou olhares de respeito. A juventude que cuidara de aparência nesta ocasião transformou-se em coragem. O desfecho imediato, no entanto, não foi pleno. A lei obriga processos. A justiça não é um estalo, mas um trabalho árduo de provas. Duarte, por sua vez, não se entregou. Contratou os melhores defensores, mobilizou cartas e contatos, pagou notas e tentou, com todas as artimanhas ao seu alcance, dilatar o processo. O banco resistiu com força, mas o efeito social da humilhação pública foi outra coisa. Em parlamentos sutis, sua influência diminuiu. Mesas de negócios que outrora celebraram com ele passaram a manter distância. No meio dessa guerra de papéis, Elisa mantinha-se atenta às cartas. Houvera nelas, além das assinaturas de Manuel, passagens que contavam da fazenda como se esta fosse um personagem. Notas de colheitas, menções a credores, promessas escritas com dignidade. Em algumas linhas, Manuel instruiu para que a propriedade nunca fosse cedida, senão com circunstância de veracidade. Tal menção fora crucial. Escrevia-se ali uma intenção que, ao ser traída, justificava a reparação. A leitura das cartas era para Elisa como a confirmação de uma voz que dizia: não foi essa a minha vontade. Ao fim das semanas, o juiz, receoso de que a demora arruinasse a reparação, convocou uma audiência pública para deliberar. A cidade inteira compareceu. Havia a curiosidade dos que são atraídos por escândalos e a solidariedade dos que defendem a justiça. As senhoras que Leonor convocara marcaram presença, rostos severos e compostos, com as mãos fincadas como punhos de paciência. Rafael esteve ao lado de Elisa, discreto mas firme. Joaquim, de face marcada, operava os papéis com a dignidade de quem sabe o poder de uma escrita. E então o grande momento. O depoimento de Francisco Barbosa foi lido em voz alta, com ênfase, e o perito apresentou suas conclusões com didatismo. Concluo, com base nas análises comparativas, que há fortes indícios de intervenção posterior em vários pontos do documento que determinou a arrematação, finalizou Gama. Em termos práticos, a autenticidade da sessão deve ser contestada, e o processo penal deverá apurar os responsáveis. A sentença de suspensão da arrematação foi proferida de imediato. Não era ainda uma declaração definitiva de nulidade, mas determinava medidas que protegiam as partes prováveis de prejuízos irreparáveis. Mais do que legalmente, o que se viu naquela sala foi uma vitória moral, uma demonstração de que papel, quando bem olhado, pode recontar histórias. Duarte deixou o cartório sob um silêncio pesado. As pessoas que outrora lhe serviam com alegrias falsas, naquele dia esquivaram-se, mas a trama guardava ainda um golpe final. Nos dias seguintes à audiência, alguns homens do banco, movidos por desespero, tentaram subtrair documentos que julgavam poder provar a regularidade da sessão. Haviam tomado a iniciativa de procurar em arquivos particulares um termo original que, se encontrado, lhes daria margem de defesa. Nas buscas, um dos homens deposto foi surpreendido pelo subdelegado e confessou que houve ordens para que se buscassem essas peças nos arquivos de um escritório de advocacia que ficava na rua lateral. A tentativa foi abortada e o homem que liderara a busca entregou nomes.
Contava-se entre eles, sem surpresa, o endereço de um dos diretores do banco. O inquérito com esse rastro avançou. Houve então aquilo que se chama de queda de máscaras. Em um encontro público, Duarte foi chamado a depor em audiência preliminar do inquérito. Posto diante das perguntas, cercado de recomendações e com a face mais pálida do que lhe permitia o costume, ele tentou justificar-se. Alegou que sua instituição agira de boa fé, que o cartório recebera os documentos e que qualquer falha poderia ter vindo de terceiros. A defesa foi técnica, mas o que agora se consumava já não dependia apenas de direito. Dependia do desgaste social. Isabela, presente, recusou-se a jurar por explicações veladas. Em silêncio, concordou com o que a verdade pedia. No íntimo da cidade, no entanto, uma transformação maior ocorria. A família Teixeira recuperou aos poucos uma presença que não fora apenas de papéis. Ganhara aliados. Dona Leonor, com seu grupo de senhoras, promoveu uma espécie de tributo público para Elisa. Não um festejo de triunfo, mas uma convocação para que a comunidade se posicionasse. Dona Mônica, cuja força vinha da terra, passou a ser visitada por antigos arrendatários que trouxeram seus cumprimentos e um pouco da velha solidariedade do campo. Beatriz, por sua vez, ganhou reconhecimento. Sua ação, de ter mostrado o homem que entregara a cópia ao juiz, fizera-se legitimar uma coragem que é feita de pequenos movimentos. O processo, claro, não terminou naquela vitória formal. Havia ainda o trâmite judicial para declarar nulidade definitiva e, possivelmente, um processo criminal que poderia julgar os responsáveis. Mas havia também um ganho que não era mensurável em papéis: a restituição de honra. A cidade, de certo modo, continuou em seus afazeres, mas agora com uma memória nova sobre o preço das coisas. O banco de Duarte perdeu contratos. Alguns clientes, envergonhados, migraram para outras instituições. Não é que o homem tivesse perdido tudo. Tinha ainda meios e a proteção do dinheiro. Mas a autoridade que lhe cobria a fronte, aquela que fazia as casas inclinarem-se, foi quebrada. No fim de tudo aquilo, quando as portas do cartório se cerraram por horas e a rotina parecia voltar, Elisa caminhou para a casa amarela, acompanhada por Rafael. A luz do fim da tarde tocava as telhas, como se quisesse curar as superfícies. Eles passaram pela figueira onde, semanas antes, o vulto se perdera. As folhas tremiam sem pressa. Elisa segurou a mão dele com força. Não foi confissão de amor, necessariamente, mas o gesto trouxe um alívio que talvez se aproximasse disso. A sensação de não mais caminhar sozinha. Obrigada, disse ela. Simples. Você não precisa agradecer, respondeu ele. Estive porque quis e estarei se precisar. Houve ali, nas palavras dele, um algo que anunciava compromisso, mas não uma promessa contraída por convenções. Elisa sorriu com uma espécie de maturidade que vinha do susto superado. Nos meses que se seguiram, a fazenda dos Teixeiras não retornou no instante. A burocracia seguiu seu caminho. O processo civil caminhou com perícias, testemunhos e deliberações, mas a comunidade já a considerava, por direito moral, quase recuperada. Novos contratos de arrendamento foram negociados. Vizinhos ofereceram sementes, emprestaram tratores e amizade. O que parecia impossível no primeiro momento, converteu-se em um trabalho conjunto. Muitos queriam ver a terra de novo produtiva, não por caridade ao luxo perdido, mas por convicção, por reconhecimento de que a história do lugar não pertencia às mesas de agiotas. Duarte, por fim, viu-se forçado a transacionar parte de sua influência. Em um ato que, aos olhos de muitos, foi uma confissão silenciosa, anunciou discretamente que reduziria sua participação direta em operações da cidade, transferindo o controle de alguns negócios a parceiros. A imprensa fez barulho. A rotação das fofocas tomou isso como mais um episódio de declínio, e os que antes o desprezavam sorriram com a ironia do destino. Mas nada, nem a queda de reputação, nem as ações judiciais apagam a dureza de quem fora criado no sistema de sempre. Duarte permanece um homem de recursos, com o rosto marcado pela mesma rigidez. Haveria custas, haveria processos e talvez uma condenação criminal por falsificação viesse a se desenrolar, mas isso seria trabalho do tempo e da justiça. Isabela, por sua vez, rompeu no silêncio. O noivado com o conde forasteiro foi dissolvido sem alarde que arruinasse a família.
mas com a decisão madura de que não participaria de uma vida que começasse em mancha. Houve escândalo contido e, posteriormente, uma retirada à casa de sua avó. A própria jovem encontraria formas de reconstruir sua vida, mas a escolha feita naquela manhã soou como uma declaração de independência das evidências. Para Elisa, as cartas continuaram sendo ponte entre o passado e o futuro. A mesa de sua casa reunia-se com Dona Mônica, com Leonor e com Beatriz, lendo trechos de cartas que falavam de gestos pequenos, a ordem das sementes, as dívidas honestas, a promessa de um trigo bom. Ali nas palavras amareladas havia lições para administrar e planos para cultivar. A fazenda dos Teixeiras não era apenas terra, era a história de vidas entrelaçadas e agora, por intervenção de provas e coragem, reencontraria a chance de florescer. O conde Rafael, fiel à promessa discreta que fizera, acompanhou os trâmites quando foi preciso. Esteve presente nas reuniões. Foi porta-voz quando protocolos exigiram voz. Mas entre eles, Elisa e Rafael, havia cuidado. Ambos sabiam que a vida exigia mais do que entusiasmo. Ele a ampararia, mas sem formas invasivas. O respeito que se ergueu entre os dois tinha a forma de uma boa colheita, a paciência. No fim do segundo verão, a fazenda foi declarada, por sentença, restitutível ao espólio dos Teixeiras. A decisão judicial reconheceu vício de origem na cessão. Por conta disso, a arrematação fora anulada. A restauração do direito trouxe consigo uma alegria anterior e também o peso da reconstrução. Haveria custos, haveria litígios secundários, haveria o trabalho, sempre o trabalho de semear, mas a restituição foi comemorada. Na praça, houve pequeno festejo modesto e sincero. A comunidade compareceu para vê-los partir para a fazenda. Dona Mônica abriu um sorriso que parecia romper a própria pele. Beatriz chorou. Leonor ofertou um lenço de renda. Duarte foi formalmente responsabilizado em esferas civis e teve enfrentamentos legais que mancharam definitivamente sua imagem pública. Não foi, contudo, uma queda que aconteceu com o espetáculo. Foi uma dissolução lenta de prestígio. A cidade, que aprendeu a lição, ensinou também a outros que riqueza não é escudo quando a prova junta-se à vontade do justo. Na manhã em que Elisa e Rafael chegaram à fazenda dos Teixeiras, a terra parecia recebê-los com braços abertos. O sol brilhava com moderação, e o caminho até a casa, uma casa que esperara por anos, estava assinalado por vizinhos que levavam ferramentas, sementes e um modo de sorrir que não se vende. Ao abrir o portão, Elisa sentiu que palmilhava uma conquista, que não se media apenas em títulos. Era a vitória de quem insistira em não ter medo de trocar o silêncio por prova. Ela foi até o pequeno galpão, onde guardara uma caixa por anos. Ali retirou as cartas, sentou-se sob a mesma figueira que vira na cidade e, com cuidado, leu ao sol. A tinta, agora exposta ao ar livre, parecia soltar uma honestidade que o tempo preservara. Cada letra era um traço de caráter. Lá dentro havia conselhos, havia medidas de contas, havia a intencionalidade de um homem que amara sua terra. Talvez Manuel Teixeira não pudesse mais contar a história inteira. Talvez o tempo tivesse levado vozes, mas a reparação, por mais modesta que fosse, devolvera a asserção daquilo que era justo. Rafael sentou-se ao lado de Elisa. Não houve palavras grandes. Bastou-lhes o silêncio amigo. Dona Mônica, ao longe, coordenava o pessoal que traria sementes. Leonor via de canto os trabalhos, satisfeita. E no centro de tudo, Elisa abriu o baú das cartas e deixou que a brisa mexesse uma folha. O som era quase solene. Num gesto que repetira desde que nascera, ela pegou uma folha mais enrugada, leu e sorriu. As palavras agora tinham um destino prático: reconstruir. Não havia garantias de riqueza. Havia certidões que precisavam ser feitas, contratos que, redigidos por advogados, não se resolveriam sozinhos. Havia, felizmente, algo talvez mais vital: uma cidade que acordara para o sentido da justiça e um conjunto de pessoas, pequenos heróis de cotidiano, que haviam decidido não se calar, enquanto o sol subia e a figueira lançava uma sombra fresca sobre os que trabalhavam. Elisa deixou que as cartas repousassem sobre o colo. Rafael olhou para ela e, num gesto que não foi de promessa, mas de presença, encostou a mão sobre a dela. Era um apoio que, no fundo, dizia: "Vamos juntos." A resposta veio num leve aperto.
E quando o crepúsculo desceu sobre a casa e as estrelas tomaram assento, a pequena família, não mais completamente a mesma, mas mais sincera, sentou-se à mesa. Havia pão, queijos e histórias que o trabalho do dia acumulara. Haveria ainda processos, haveria ainda culpa a vertebrar, mas havia também a esperança de que, quando a verdade é defendida com paciência, o mundo se inclina, mesmo que timidamente, para o lado certo. Na última luz daquela noite, Elisa ergueu os olhos para a figueira e pensou no teatro, no baile, no banqueiro e nas cartas. A história que começara com riso e humilhação terminara, por ora, com a lentidão de quem reconstrói. E ali, sob as folhas que tremiam, ela prometeu não silenciar jamais quando a verdade pedisse voz. Ao lado, Rafael assobiou baixinho uma melodia que ouvira na cidade, e o som simples e humano pareceu sustentar o que aquela terra agora recebia: trabalho, dignidade e a possibilidade de um novo canto.